Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? As 7 dimensões da fé de Marta. O ministério do Cristo, ele teve a duração, ou a durabilidade de aproximadamente 3 anos e meio. Ministério humano, terreno do Cristo, teve a durabilidade de aproximadamente 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio fora catalogado, registrado, inserido na Bíblia, aproximadamente 41 milagres que o Cristo fizera ou realizara. Sendo que o João, no seu último versículo, ele usa uma expressão que na língua portuguesa nós chamamos de hipérbole, que é aumento exagerado. João disse que esses 40 milagres foram escritos para que nós creiamos que ele era o Filho de Deus. Porém, ele fez muitos outros milagres. Se fosse escrever, se fosse anotar os livros do mundo inteiro, não caberia. O ministério do Cristo, ele tinha uma tríade, ou 3 dimensões, ou 3 variantes. Primeiro, o Cristo pregava. Segundo, o Cristo ensinava. Terceiro, o Cristo fazia milagres. Primeiro, o Cristo pregava. Segundo, o Cristo ensinava. E terceiro, o Cristo fazia milagres. Por que o Cristo pregava? Pregava para aqueles que não lhe conheciam, passassem a conhecer. Porque o Cristo ensinava? Ensinava para fazer discípulos, para forjar o caráter dos discípulos. Porque o Cristo fazia milagres para provar a sua divindade, que ele fora enviado de Deus. E aqui está mais um milagre no ministério de Cristo, que nós escolhemos o tema, as 7 dimensões da fé de Marta. Uma pergunta comum, natural, normal, todo mundo faz sobre fé. O que é fé? Fé, quero dar uma tradução bem racional, para que você entenda. Fé é a confiança no caráter de Deus. Fé é você acreditar, é você confiar no caráter de Deus. Fé é a confiança no caráter de Deus. Nunca duvide do caráter de Deus. Se Deus falou que vai fazer, no tempo certo Ele fará. Se Deus falou que vai abrir, no tempo certo Ele vai abrir. Se Deus falou que vai salvar, no tempo certo Ele salva. Se Deus falou que vai curar, no tempo certo Ele cura. Se Deus falou que vai crescer, no tempo certo Ele dará o crescimento. Então, fé é confiar no caráter de Deus. E Ele disse: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Então, fé é você confiar no caráter de Deus. Primeira característica da fé de Marta, versículo 3 do capítulo 11. Versículo 3 do capítulo 11. Mandaram, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Que fé é esta? Essa é chamada de fé natural. Fé natural. Fé natural. A fé natural, ela é horizontal. A fé natural, ela é horizontal. Essa fé está direcionada a alguém ou a algo. É uma fé direcionada a alguém ou a algo. É chamada de fé natural. Todo ser humano possui essa fé, seja ele cristão ou não cristão, seja ele católico, seja ele protestante, seja ele de qualquer religião. Todos possuem a fé chamada de fé natural, também conhecida como fé comum. Essa fé, ela é horizontal. É aquela fé do Salmo 19, aquela fé do Salmo 19, o verso 1, porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. É a fé comum. Por exemplo, essa fé natural, um torcedor de futebol tem. Seu time vai jogar, ele acredita que o time vai ganhar. Ele acredita que o time vai ganhar. Por exemplo, os torcedores do Flamengo. O Flamengo está apanhando todos os dias, mas todo dia vai jogar e o torcedor fica com fanatismo, acreditando que vai ganhar, vai ganhar. Essa é chamada de fé comum, fé natural. Essa fé é horizontal, ela está depositada em alguém ou está depositada em algo.
Segunda fé está no versículo 21. Está no versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa segunda fé é chamada fé condicional. Fé condicional. Fé condicional. Ela diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas pessoas que frequentam nossas reuniões, frequentam nossos cultos, frequentam nossos congressos e têm uma fé chamada fé condicional. Se eu tivesse ido na igreja, não teria acontecido isso. Se eu tivesse feito a campanha, não teria acontecido isso. Se eu tivesse ido lá na frente, não teria acontecido isso. É uma fé condicional. Digo-lhes de passagem que tanto a fé natural como a fé condicional não é fé que move o sobrenatural, não é fé que age no mundo espiritual, não é fé que faz acontecer milagre, não é fé que faz o extraordinário acontecer. Ter fé natural é comum, é normal as pessoas terem. Ter fé condicional é normal, mas não é essa fé que Deus quer que você saia daqui esta noite. Deus vai trabalhar de forma extraordinária e você sairá daqui hoje com posse de milagre, com posse de bênção, com posse de vitória. A terceira fé está no versículo 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Versículo 22 do capítulo 11. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, o Senhor Deus vai te conceder. Essa é chamada a fé ignorante. A fé ignorante. Marta estava com Jesus e não sabia quem era Jesus. Marta estava com Jesus e não sabia quem era Jesus. Eu sei que tudo que o Senhor pedia a Deus, ela esqueceu que Jesus era Deus. Ela esqueceu que Jesus era Deus. Tem muita gente que tem essa fé ignorante. Ela não sabe quem é Jesus, ela não conhece Jesus, ela não sabe quem é Jesus. Se você ler o Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, você vai ver que Jesus vai numa cidade chamada Decápolis de Filipe, e lá ele faz um censo, lá ele consulta o Datafolha, consulta Ibope, o que dizem os homens acerca do Filho do Homem. O que é que estão falando acerca do Filho do Homem? Naquele dia inauguradas 5 igrejas, Uns dizem que tu és João Batista, a igreja de João Batista. Outros dizem que tu és Elias, a igreja de Elias. Outros dizem que tu és Jeremias, a igreja de Jeremias. Outros dizem que tu és apenas um profeta, a igreja dos profetas. Porque a multidão que estava seguindo Cristo, elas não queriam saber quem era Jesus. Elas queriam saber que tinha milagres, elas queriam saber que tinha multiplicação, que tinha bênção, mas eles não estavam preocupados em saber quem era o Cristo. O Cristo olha para os seus discípulos como querendo dizer, para a multidão é normal vocês não saberem quem eu sou, mas para vós, quem eu sou? Para vocês, quem eu sou? Pedro, que tinha um temperamento sanguíneo, pega a palavra e diz, tu és o Cristo, vírgula, que é um acento gráfico, indica que há uma continuação. Se ele dá a revelação só nesse aspecto, tu és o Cristo, que é o Messias, que é o ungido, o evangelho estava fadado ao fracasso. Ele diz, tu és o Cristo, vírgula, o Filho do Deus vivo. Ele está dizendo, tu és o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus usa uma palavra no grego chamada de makairos, que quer dizer bem-aventurado, feliz, rico, próspero. Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas. Isso aqui não foi a carne, isso aqui não foi o sangue, isso aqui foi o próprio Pai que te revelou, foi o próprio Deus que te revelou. E Jesus faz uma declaração dizendo, tu és Petros, tu és uma pedra pequena, e sobre essa pedra, sobre essa revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela. A pergunta que eu faço a vocês: qual é a igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela? Não é a igreja de João Batista. A igreja de João Batista, o inferno prevalece contra ela. Não é a igreja de Jeremias. A igreja de Jeremias, o inferno prevalece contra ela. Não é a igreja de Elias. A igreja de Elias, o inferno prevalece contra ela. Não é a igreja dos profetas, porque a igreja dos profetas, o inferno prevalece contra ela. A igreja que o inferno não prevalece contra ela é a igreja que sabe quem é Jesus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E a nossa relação com Deus é só uma. A relação com Deus é só uma. Ou você odeia ou você adora. Ou você odeia ou você adora. A sua relação com Deus, a igreja que sabe que Jesus é Deus, ela tem dois comportamentos: ou ela o rejeita ou ela o adora. É por isso que nós estamos aqui esse domingo adorando a Deus. Quem veio adorar? Quem veio adorar? Quem veio adorar? Adoração a Deus é tão preponderante. Adoração a Deus é tão vital, é tão importante que em toda a Bíblia Deus procura 7 classes de pessoas. A primeira classe de pessoas que Deus procura está no Salmo 101, o verso 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. A segunda classe de pessoas que Deus procura está em Jeremias, capítulo 5, versículo 1: daí volta na cidade e vê se encontra um homem que pratica a justiça. Terceira classe de pessoas que Deus procura está em Ezequiel 22, 30: eu busquei um homem que se colocasse na brecha perante mim. Quarto tipo de pessoas que Deus procura, Mateus 37, 38, 9, 37 e 38: rogai o Senhor da seara para que envie obreiros para a sua seara, que na verdade a seara é grande e poucos são os obreiros. Quinto tipo de pessoas que Deus procura, Lucas 18, 8: porventura quando vi Filho do homem achará quem tem fé na terra. Sexto tipo de pessoas que Deus procura está em João capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana. A mulher samaritana tem uma dúvida, ela quer saber qual é a igreja certa, se é a Assembleia de Deus da Missão, se é a Assembleia de Deus de Madureira, se é a Igreja Deus Amor, se é a Presbiteriana, se é a Igreja Batista, se é a Igreja Universal. Ela tem uma dúvida. Ela diz: nossos pais dizem que é em Samaria que deve adorar. Vocês são judeus, fica dizendo que é em Jerusalém que deve adorar. Os samaritanos eram o caldeamento dos judeus contra as nações. Eles haviam edificado um templo no Monte Gerizim, lá em Samaria. Os judeus haviam edificado um templo lá no Monte Moriá, em Jerusalém. E ela disse: eu quero saber qual é a igreja certa, se é Samaria ou se é Jerusalém. Jesus disse: eu vou lhe revelar a igreja certa. A hora vem, João capítulo 4, versículo 22 a seguir: a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura os tais que assim o adoram. Se tem adorador aqui, levante a mão, abra a boca e diga glória a Jesus. Jesus disse que os verdadeiros adoradores, ele tem duas características: adora a Deus em espírito e em verdade e em espírito. O que é adorar a Deus sem verdade? É uma adoração sem falsidade, sem falsidade. Por exemplo, Jesus perdoou todo mundo na Bíblia, só não perdoou os falsos. Jesus perdoou todo mundo na Bíblia, só não perdoou os falsos. O Cristo encontra uma mulher que está indo para o 6º casamento. Ele disse: se eu te der da água da vida, tu nunca mais terás sede. Jesus encontra a mulher pega em ato de adultério. Ele disse: vai em paz e não peques nunca mais. Jesus encontrou com um paralítico em Cafarnaum. Ele disse: perdoados estão os teus pecados. Jesus encontrou um ladrão, faltando 37 segundos para morrer. Jesus me perguntou se ele tinha sido preso por um 55, por um 57, por um 71, por um 12, 16, nada disso. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Mas tem uma classe de pessoas que Jesus não perdoou. Mateus 23, que ele chama de hipócrita, que é sepulcro caiado, que Paulo chama de parede ablanqueada. Por fora está bonito, mas por dentro está em estado de putrefação. Então você não pode adorar a Deus com falsidade. A adoração a Deus tem que ser sem falsidade. Adore a Deus do jeito que você está acostumado. Se você tem hábito de adorar com a mão levantada, levante a sua mão. Se você tem hábito de dar glória a Deus, abra a sua boca e dá glória. Se você tem hábito de aplaudir, aplauda. Se você tem hábito de ficar em pé, a adoração a Deus, ela é voluntária. Segundo, a adoração a Deus não pode ser só em verdade,
ela tem que ser em espírito. Adoração a Deus espírito, ela não é estereótica, ela é interiótica. Ela sai de dentro para fora, ela sai de dentro para fora. E interessante que quando Deus faz, forma, cria o homem, Deus dá o DNA. E cada ser humano tem uma reação biológica. Cada pessoa tem uma reação biológica. Nós não somos iguais. Cada um tem uma reação biológica. Tem gente que vai no velório, está todo mundo chorando, e ele começa a chorar também. Aí você diz: e você conhecia o defunto? Não, não conhecia. E por que você está chorando? É porque está todo mundo chorando. Isso é a reação biológica dele. Tem pessoas, você chega para ele e diz assim: fulano de tal morreu. Se você não segurar, ele cai junto e morre também. Tem gente que você chega para ele e diz assim: fulano de tal morreu. Glória a Deus, que bênção. Você disse: essa pessoa não tem sentimento, eu falei que morreu. É a reação biológica dele. Tem gente que assiste futebol assim, ó, com a unha. Tem gente que vira as costas para não ver. É a reação biológica. Tem outros que fica normal. No reino de Deus é a mesma coisa. Tem gente que tem um temperamento sanguíneo, tem gente que tem um temperamento fleumático, tem gente que tem um temperamento melancólico, tem gente que tem um temperamento colérico. E a gente precisa entender isso. Tem gente que é sanguíneo igual eu, igual o Elcio, não consegue ficar quieto para adorar Jesus, tem que levantar a mão, dar uns ninjas, uns Kung Fu, um Shaolin. Tem outros que é mais tranquilo, tem outros que vai ficar no banco sentado, tem outros que vai só chorar, é melancólico, só chora. O interessante é quem glorifica a Deus alto. Não censure quem glorifica a Deus baixo. E quem glorifica a Deus baixo, não censure quem glorifica a Deus alto. Quem levanta a mão, não critica quem fica com a mão abaixada. E quem fica com a mão abaixada, não critica quem levanta a mão. O interessante é adorar a Deus. Adorar a Deus. Ela não sabia quem é Jesus, mas quem sabe quem é Jesus, esse adora a Deus. Quarto tipo de fé, versículo 23 e 24. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar no último dia. Esta fé é chamada fé futurista. Fé futurista. Tem muito crente que possui essa fé futurista. Paulo coloca para mim um texto, segundo o livro da Bíblia, o Êxodo, capítulo 8, versículo 9 e 10. Paulo, vou pôr o óculos aí para a gente ler. O Êxodo, capítulo 8, versículo 9 e versículo 10. Moisés disse a Faraó: tu tens a glória, tu tens o poder, tu tens o domínio sobre mim. Quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs e das tuas casas, de sorte que somente fique no rio. Versículo 9. E disse Faraó, versículo 10. E disse Faraó: amanhã. Que dia Faraó disse? Que dia Faraó disse? Amanhã. Faraó faz uma escolha. Qual a escolha? Dormindo com as rãs. Dormindo com as rãs. Tem gente assim, que a fé dele é futurista. Ele prefere dormir com as dificuldades, dormir com o problema. Hoje não, amanhã. Hoje não, amanhã. Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: não é amanhã, é hoje. Não é amanhã, é hoje. Tem gente que tem a fé futurista. O Egito está infestado. Rã no guarda-roupa, rã nas panelas, rã no fogão, rã na cama, rã na sala, rã em todos os departamentos da casa. E Moisés está dizendo: você tem um domínio. Quanto é que você quer que eu ore para essas rãs ir embora? Diz Faraó: não ore hoje não, não ore hoje não, ore amanhã. Só amanhã eu vou dormir com as rãs, eu vou dormir com os problemas. Existem pessoas que estão igualmente os soldados lá, quando Golias, aquele menino que tinha aproximadamente 2,92 m de altura, está lá há 40 dias, vamos lá, quantos dias Golias estava lá? Quantos dias Golias estava lá? 40, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, 40 vezes 2, 80, eles acordavam de manhã, o gigante dizia: bom dia, eu estou aqui, vou passar esse dia com vocês. Eles iam dormir à noite, à tardezinha o gigante dizia:
boa noite, amanhã vou estar aqui novamente. E ninguém fazia nada, e ninguém fazia nada, e ninguém fazia nada. Os irmãos de Davi tiveram 79 oportunidades, 79 oportunidades e não tomaram uma atitude, 79 oportunidades e preferiram colocar a fé no futuro. Uma hora vai dar certa. Davi, na primeira vez que se encontra com o gigante, Davi disse: a história não vai terminar assim, a história não será assim, a história vai ser mudada. Todos que olhavam para o gigante o chamavam de gigante. Davi se dirige a ele 5 vezes. 3 vezes Davi chama de filisteu, e 2 vezes Davi chama de incircunciso. Todo mundo dizia é gigante, Davi dizia é filisteu. Todo mundo dizia é gigante, Davi dizia é incircunciso. Todo mundo dizia é gigante, coisa nenhuma, é filisteu, é incircunciso. O Deus de Israel vai entregar da minha mão. O Deus de Israel, eu quero ser profeta para a tua casa. Todo gigante que se levantou contra você, contra a tua família, Deus vai derrubar. Não é no futuro não, é hoje. Não é no futuro não, é hoje, é hoje, é hoje. Quem crê que é hoje, diga glória a Jesus. Quinto tipo de fé de Marta, quinto tipo da fé da Marta, versículo 27. Versículo 27, disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Esta fé é chamada de fé espiritual. Fé espiritual, vamos lá, fé espiritual. Quando Marta deixou de falar e permitiu que Jesus falasse, a fé foi acrescida, a fé foi aumentada. Quando Marta parou de falar e permitiu que Cristo falasse, a sua fé foi acrescida. Pare de falar, pare de falar e ouça a voz de Deus. Pare de falar enquanto você questionar, enquanto você murmurar, enquanto você querer saber detalhes, como vai ser, de qual forma vai ser, como vai se abrir. Você vai ter dificuldades para receber o milagre. Quando você fizer silêncio, você vai ouvir a voz de Deus. Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você fizer silêncio, você ouvirá a voz de Deus, a voz de Deus, a voz de Deus. E quando você ouvir a voz de Deus, vai brotar, vai surgir, vai aumentar, vai acrescentar a fé espiritual. Pastor, como eu ouço a voz de Deus? Você ouve a voz de Deus pela palavra, pela palavra, pela palavra. Há uma frase atribuída a John Piper que ele diz que uma das finalidades do Twitter, uma das finalidades do Facebook, uma das finalidades do Zap, uma das finalidades do Instagram é para provar no último dia que a falta de leitura da Bíblia e a falta de oração não foi por falta de tempo, não foi por falta de tempo, porque temos suficiente para as redes sociais e temos pouco tempo para orar e ler a palavra. Mas se você parar de falar e ouvir a voz de Deus, a sua fé espiritual vai ser acrescida. Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus caminhos. Farol alto e farol baixo, farol alto e farol baixo, farol alto e farol baixo é a palavra. Se você parar de falar e ouvir a voz do Senhor, você vai ter fé espiritual, vai ter fé espiritual. João 17, 17: santificai-vos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Jeremias 23, 29: não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, é como martelo que esmiuça a penha.
Isaías 48, seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Eclesiastes 8:4, a palavra do rei tem poder. Isaías 55:11, nenhuma palavra que sai da boca de Deus ela vai voltar para si vazia, antes fará aquilo que lhe apraz e prosperará, na qual o Senhor enviou. Primeira Epístola Universal de João 5:7, 3 são que testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito. Jeremias capítulo 1, versículos 11 e 12, e veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que é que vê, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Disse Deus: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Pare de falar e ouça a voz de Deus pela palavra. Pare de falar e ouça a voz de Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Diga glória a Jesus. Você não tem a solução. A solução quem tem é Jesus. Então te acalma, te aquieta, te acalma, se aquieta. Marta, quando começou a ouvir a voz de Jesus, oh glória, a fé espiritual apareceu, surgiu, cresceu, aumentou. Deixa eu contar para vocês um milagre. Na época da pandemia, e eu imaginei que a pandemia seria muito rápida, e eu vivo de tempo integral. Eu faço aniversário de casamento no mês de março. Tinha viajado com a irmã Andréia, tinha trocado de carro, aí voltei, ela disse, aí fechou tudo. Eu disse para ela: não precisa prorrogar nenhuma conta, a gente tem 10 centavos aqui guardado na conta, paga tudo, daqui a 3 meses está tudo de volta, e a gente volta normal e tá. E o governador lá de São Paulo, graças a Deus que ele saiu lá, era um cara chato demais da conta, e ele mandou fechar tudo. Ficou 5 meses a nossa igreja fechada em São Paulo, uma luta tremenda, e eu precisava de um milagre. Tinha uma parcela do cartão altíssima para pagar, e aqueles 10 centavos que eu tinha na conta, com 5 meses, acabou os 10 centavos que eu tinha. Depois de 5 meses, aí chegou o dia de pagar a fatura do cartão. A André disse: vai vencer o cartão hoje. Eu disse: nós vamos pagar. Ela disse: vai pagar com o quê? Eu disse: com dinheiro, paga a conta com dinheiro. Ela disse: mas não tem dinheiro. Eu disse: na minha conta não tem. No planeta tem 8 bilhões de pessoas. Não é possível que 8 bilhões de pessoas não tenham dinheiro. Não é possível que falte dinheiro para 8 bilhões. Ela disse: tu é doido. Eu disse: doidinho. Doido mesmo era meu pai. E eu puxei a fé do meu pai. Jesus vai mandar. Fui para a oração. Parei de falar e comecei a ouvir a voz de Jesus. Comecei a ouvir a voz de Jesus, orando e lendo a Bíblia. Jesus disse: ligue para um amigo seu que está lá em Boston. Ligue para ele agora. Eu falei: Senhor, faz uns 5 anos que eu não ligo para ele. O Senhor disse: ligue agora. Senhor, tem uns 5, nem sei se o número é o mesmo. Ligue agora, incrédulo. Ligue. Eu liguei. Quando ele atendeu, disse assim: tu é homem de Deus. Eu disse: o que é que foi, rapaz? Disse: Jesus me mandou eu lhe enviar um dinheiro. Aí eu não quis enviar, já estou lhe dizendo logo, não quis enviar. Eu estou aqui na casa de câmbio para enviar o dinheiro. Eu disse: se for o Senhor que falou, faz tanto tempo que ele não me fala comigo, ele vai ligar para mim agora, rapaz. E tu ligou, eu disse: só para mim marchar, só para mim rodar e dar uma rajada de língua, fala só o valor, era R$6.800 para pagar a fatura do cartão. Ele disse: não é 6.700, nem é 6.900, é 6.800. Eu dei uma rajada, dei uma machada, falei línguas estranhas. A André disse: o que é que foi? Eu disse: eu não te falei que Jesus tem dinheiro? E o dinheiro de Jesus estava lá em Boston, e Jesus já mandou para São Paulo. Oh glória a Deus,
pegue na mão de alguém, pegue na mão de alguém, pegue na mão de alguém. E diga para ela, quando você parar de falar e permitir ouvir a voz de Jesus, a sua fé vai aumentar. 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 Vai aumentar. Sexta fé de Marta, versículo 39. Versículo 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Fé racional. Fé racional. Fé racional. Vamos lá? Fé racional. Existem 5 inimigos da fé. 5 inimigos da fé. Quer anotar aí? 5 inimigos da fé. Primeiro inimigo da fé, a dúvida. A dúvida. A dúvida. A dúvida. Vamos lá? Primeiro inimigo da fé. Segundo inimigo da fé, a incredulidade. A incredulidade. A incredulidade. A incredulidade. A incredulidade impede Jesus de fazer milagre. A incredulidade impede Jesus. Que é isso, pastor? Nada impede Jesus fazer milagre. Vamos lá, Paulo. É o segundo versículo que eu te pedi. Só te pedi 2. Marcos capítulo 6, versículo 5. Não, vamos ler versículo 3 para dar ênfase naquilo que a gente quer falar. E o 4 e o 5. Não é este o carpinteiro? Jesus está em Nazaré. Jesus está em Nazaré. Está operando. Não é este o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de José, irmão de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. O que aconteciam? E o que acontecia? E escandalizavam-se nele. Versículo 4, desculpa, Paulo. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra e entre os seus parentes e na sua casa. Agora o 5, eu quero que vocês leiam vocês, para não dizer que eu estou inventando, vai. Porque Jesus não pôde fazer obras maravilhosas por causa da incredulidade. Às vezes o homem de Deus vem, a mulher de Deus vem na unção, na autoridade, e você fica dizendo: será? Será? Mas esse aí não tem cara de profeta. E quem lhe disse que profeta tem cara? Esse aí não tem jeito de profeta. E quem lhe disse que profeta tem jeito? Esse aí não tem a fachada de profeta. Quem é que lhe disse que profeta tem fachada? Larga a mão de ser incrédulo. Quando Deus quer operar, Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Outro dia, o prefeito de São Paulo foi na nossa igreja num culto, e o pastor se cercou de todo cuidado, porque o prefeito da capital estava lá, não podia cantar aqueles hinos fervorosos, a mensagem não podia ser barulhenta igual a minha. O prefeito estava lá, tudo educadamente. Quando foi terminar o culto, o prefeito disse: eu quero oração pelo meu mandato. Quando ele vai dobrar o joelho para orar, Jesus toma uma irmã, Isaías 53, sem parecer, sem formosura, olhando nós para ela, nenhuma beleza víamos. A irmã não tinha um lateral, só tinha os 2 atacantes aqui na frente, mas cheia do Espírito Santo, cheia da presença do Senhor, cheia da glória do Senhor. E ela veio marchando, e eu vi um crente doido, e o crente dizia: segura que eu quero ver, segura.
que eu quero ver. E a irmãzinha veio, tome. Prefeito rei chorava de lambuzar a cara. E a irmãzinha, tome. É assim, tal dia foi assim, foi assim. Lembra lá teu filho, a tua filha, eu estou indo lá, eu vou fazer assim, e plá. E saiu rodando a igreja. Quando terminou, ele pegou o microfone e disse: essa orquestra é bonita, o pregador aqui é bom, os hinos são bonitos, mas a coisa que eu mais me impressionei aqui foi essa irmãzinha correndo aqui. E eu fiquei com vontade, saí correndo atrás dela. Foi com vergonha, mas eu fiquei com vontade. Deus está lhe dizendo: não seja incrédulo. Se Deus quer usar alguém para te abençoar, deixa Deus usar. Se Deus quer usar o profeta para te abençoar, deixa Deus usar. Quem está me entendendo, diga glória a Jesus. Terceiro inimigo da fé, a curiosidade. A curiosidade é inimigo da fé. Que quarto inimigo da fé? Desânimo é inimigo da fé. Quinto inimigo da fé, o medo. O medo é inimigo da fé. O medo é inimigo da fé. O medo é inimigo da fé. Diga para quem está ao teu lado: não tenha medo. Diga: não tenha medo. Sacode ela, diga: confia mais. Diga: confia mais. A fé racional. Sétimo tipo de fé, nós vamos encerrar e eu quero orar por vocês. Versículo 40, 41, 42 e 43. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças eu te dou por me haverdes ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Porque Jesus não grita defunto. A tradição eclesiástica diz que a sepultura da região de Betânia, onde Lázaro estava, cabia de 10 a 12 mortos. Provavelmente, além de Lázaro, havia mais 11. Se Jesus grita defunto, saiu 12. Jesus não queria os 12, só queria Lázaro. Jesus grita: Lázaro. Esta é a fé sobrenatural. A fé sobrenatural, ela vê o invisível. Vamos lá. Ela ouve o inaudível. Vamos lá. Ela ouve o inaudível. Ela crê no impossível. E através dela, Deus faz o incrível. Quem crê na fé sobrenatural, diga glória a Jesus. Eu tenho um amigo meu chamado Josué. Pensa num crente doido, é Josué. Nós estávamos em uma vigília, uma igreja tradicionalíssima em São Paulo, chamada Assembleia de Deus do Brás. Fui pregar nessa vigília. Quando cheguei lá, um profeta se aproximou de Josué e disse: homem, olha o carro que eu estou te dando, entra dentro desse carro agora. Quando o profeta virou as costas, ele deu um pulo. Eu disse: está doido? Ele disse: estou crendo. Eu disse: o que é que foi, maluco? Jesus acabou de me dar um carro. Disse: que carro, rapaz? Até teu aluguel está atrasado. Fui eu que emprestei o dinheiro para você pagar o aluguel da tua casa esse mês. Disse: interessante que Jesus não falou nada disso. Jesus só falou assim: entra dentro do carro que eu estou te dando. E eu creio no que Jesus falou. Eu disse: está maluco, está doido. 5 horas da manhã, acabou a vigília. Nós fomos para um outro estacionamento para pegar o carro. Passamos em frente ao posto de gasolina. Eu disse: não vou abastecer ali não,
Disse, abastecer o quê, rapaz? Ele disse, o carro. Jesus me deu um carro. Eu disse, rapaz, Josué não está bem da cabeça não, Senhor, tenha misericórdia. E aí saímos, e eu percebi que ele estava assim com a mão. Eu disse, está fazendo o quê, rapaz? Dirigindo. Eu disse, dirigindo o quê, rapaz? Jesus me deu um carro. Eu disse, Senhor, Josué não está bem não. Cheguei na casa dele para deixar ele, 7 horas da manhã. Ele disse, dorme aqui até tu ir para casa, está longe. Eu disse, vou dormir. Quando cheguei lá, ele abriu a garagem. Ele disse, que tu está fazendo? Vou guardar o carro que Jesus me deu, não pode deixar na rua. Eu disse, que carro, rapaz? Ele disse, Jesus me deu um carro. Eu disse, Senhor, tem misericórdia, vou ter que levar o Josué no pronto-socorro. Não está bem, não está bem. 11 horas da manhã, acordamos. A esposa dele colocou as panelas para a gente almoçar. Ele pegou a tampa de uma panela e começou a dirigir. Senhor, eu fazendo a tua obra, eu dirigindo. Eu disse, não, está maluco. Eu disse, Josué, isso aí é uma tampa de uma panela. Ele disse, é verdade, incrédulo. Você só enxerga uma tampa de uma panela, mas eu estou enxergando o volante do carro. E tem mais uma coisa, se você não crê, não me atrapalha. Se não crê, não me atrapalha. Deixa eu crer sozinho. 3 dias depois, vamos lá, quantos dias depois? Josué foi convidado para orar por um senhor que estava com câncer, estado terminal. Josué foi convidado pela família, e quando começou a orar, ele disse, Jesus me disse que vai curar ele. A família disse, não, irmão, não pode falar isso. Os médicos disseram que vai morrer no máximo uma semana. Josué disse, mas Jesus acabou de dizer no meu coração que vai curar. A escolha de vocês, vai ficar com a palavra que a medicina deu ou que Jesus está falando? Jesus me disse que vai curar ele. A família, não, irmão, não pode falar isso. Ele disse, Jesus me disse que vai curar ele. E se Jesus falou, está falado. Se foi Jesus que falou, está falado. A família gostou daquela palavra, chamou para orar no segundo dia. Josué orou no primeiro, orou no segundo, orou no terceiro, orou no quinto, orou no 15º, orou no 25º, orou no 30º. Nada do homem morrer. Cada dia o homem melhorava mais. Um dia Josué chega lá, o homem disse, ô irmão, onde é que o senhor estaciona o seu carro quando o senhor vem orar por mim? Eu disse, que carro? O carro do senhor. Eu disse, eu não tenho um carro. O homem disse, que é isso? Um homem que tem fé para orar e Jesus me curar, não tem fé para ter um carro. Eu disse, fé eu tenho, não tenho dinheiro para comprar. Fé eu tenho, está faltando só o dinheiro. O homem disse, resolveu. Escolhe o carro, você tem a fé, eu tenho dinheiro, vou te dar o carro. Escolhe o carro que eu vou pagar. Eu estou em casa, um dia ensolarado, buzina na porta de casa. Quando eu saio para ver, baixa o vidro do carro, aquela cara lambida. Quem era? Josué, incrédulo. Vem ver. Tu não creu. Jesus me deu a fé sobrenatural. Ela vê o invisível, ela ouve o inaudível, ela crê no impossível, e Deus faz através dela o incrível. Eu quero ser profeta para tua casa, eu quero ser profeta para tua vida, eu quero ser profeta para tua família. Deus vai te surpreender, Deus vai fazer milagre, vai acontecer milagre lá na tua casa. Há uma ordem de Deus sendo liberada. Tem cura aqui esta noite, tem saúde aqui esta noite. Deus vai fechar a sepultura, o espírito da morte vai sair. Tem vida. Recebe, crê, aleluia. Pega na mão de alguém e diga para ele, tem vida. Diga para alguém, tem vida. Deus vai fazer milagre. Pode preparar para dar o culto em ação de graça. Deus vai fazer. Ela maraquebaraba praça joia. Ore me chamando orabacaua. Ive, me dá tua mão, sim, Ive, me dá tua mão.
Faça como eu vou fazer com a mão de Ive, assim, ó. Sacode a mão de alguém, sacode a mão de alguém, diga para ele: prepara, diga prepara, para dar o culto em ação de graça, em ação de graça. Aperta a mão dele, aperta a mão dela e diga: me convida, me convida. Vamos adorar Jesus, equipe de louvor, vamos adorar Jesus. Deus vai te surpreender, Deus vai te surpreender. Assim como Jesus chegou em Betânia, Jesus chega na área de 91. Assim como Jesus foi na casa de Lázaro, Jesus está aí na tua casa. Assim como Lázaro estava morto, Jesus ressuscitou. Ele está dizendo: eu dou vida, 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 dou vida, dou vida. Receba a vida, 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 receba a vida.